Deixa ela começar gravando. Vamos lá, pessoal. Já estamos sendo aqui, né? Entrando para a história. E é o capítulo 11. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Viver no mundo sem ser do mundo. E eu gostaria de saber quem vai fazer a leitura para a gente começar. Do mesmo jeitinho que nós fizemos sempre. Eu posso fazer. Pode fazer? Então, é o item 5 do capítulo 11. Por favor. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e, deixando-o, se retiraram. São Mateus, capítulo 12, versículo 15 a 22, Marcos 12, versículo 13 a 17. Vou continuar, né? Sim, até o 7, pode ler tudo. Tá. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não, ou de não pagar o tributo a César, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituir a cada um o que lhe era devido. Ver a introdução a um artigo publicado. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restrita e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sobre uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade, assim como os indivíduos. A ideia de Jesus foi expandir, né, claramente essa ideia de
você ter dentro da tua ideia, dentro do seu coração, o respeito ao outro. E ao outro, não só indivíduo, como o outro coletivo, né? Então, ele expande aquela ideia de você respeitar aquilo que o outro deseja, dar ao outro aquilo que o outro deseja. Ele expande para a sociedade, para o grupo, para a autoridade constituída. Essa ideia é a mesma ideia de faça ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse com você, já num nível bem maior, bem mais expandido, né? Ok? O Alex já fez o comentário dele aí, pessoal. Vamos ampliar o nosso horizonte aí? Quem quer comentar mais sobre isso? Percebendo que isso está junto, né? Quando Kardec codificou, ele colocou no capítulo do amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. E logo na sequência ele coloca essa lição. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Pode falar, Sofia. Então, como você acabou de dizer, nesse capítulo que Kardec fala a respeito do amor, principalmente amar o próximo como a si mesmo, nesse encontro com Jesus e os fariseus, já se falava e estavam preocupados com o crescimento daquela ideia que Jesus passava às pessoas, principalmente as pessoas mais simples lá na Judéia. Então, a preocupação deles era frear essas ideias que avançavam e que estavam tomando corpo no meio da população. Então, justamente naquele encontro, eles tentam, como eles falam, preparam uma armadilha para que Jesus se desmoralize diante do povo e diante dos romanos. Se ele desse uma resposta favorável aos romanos, ele ia contra o povo que não gostava de pagar imposto. Se ele era favorável aos impostos, ele ia contra os romanos, que eles arrecadavam os impostos. Então, Jesus disse, por que me tentais, hipócritas? Então, é uma situação que a gente tem que pensar bem, quando muitas vezes a gente quer colocar a divindade na parede, a gente quer, achando que temos merecimento ou que nós vivemos em função das coisas recebidas e que a gente quer sempre levar vantagem. Então, Kardec, apresentando essa situação nesse capítulo do amor, principalmente amor ao próximo, Jesus pergunta a eles, pede uma moeda e diz assim, o que está escrito aqui? Que figura é essa? É César? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto agindo de uma forma justa, dando-nos um ensinamento profundo de como nós devemos agir diante do nosso irmão, diante do nosso semelhante. Isso nada mais é do que uma manifestação do amor, dando a cada um o que é deles, o que é de direito, não querendo nunca, jamais, tirar proveito das coisas normais de direito do nosso irmão do caminho. Então, é muito interessante quando Kardec coloca isso dentro da lei do amor. A gente pode dizer assim, mas o que isso tem a ver com a situação da lei do amor? Nada mais é do que ele mostrando a respeito da justiça, de como devemos fazer a justiça baseado na lei maior, que é a lei de Deus, né? Dando a cada um o que é de direito. Nunca tirar proveito, nunca querendo colher o que não é nosso, o que não nos pertence, mas de cada um o que a cada um merece. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só queria complementar mais a fala tanto da Sofia quanto do Alex, dizer o seguinte, que quando Jesus fala também, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele também está dizendo o seguinte, dá importância às coisas materiais, mas não se esqueça das coisas do Espírito, né?
não deixe também de dar a importância que devemos dar às coisas de Deus, né? Então, é o equilíbrio, né, que a gente tem que ter na vida da gente, né? A gente está no mundo material, a gente não pode prescindir da matéria, né, porque estamos aqui vivendo, mas também não podemos relegar um segundo plano ou negligenciar as coisas do espírito, as coisas espirituais, né? A importância que a gente tem que dar para as coisas espirituais também. Então, é o equilíbrio, né? A matéria e o espírito. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi, boa noite. Primeiro as damas. Pode falar. Obrigada aí, Ronaldo. Só para, eu acho, talvez, assim, reforçar o que o Ivano falou com relação às questões materiais e que realmente a gente vive, como o Roberto fala, que a gente é um ser espiritual vivendo uma experiência material, né? Ou eu inverti, Roberto? Não sei. Não, você é o ser espiritual vivendo experiência material. E que a gente não pode esquecer essa máxima, né? Que somos todos filhos de um único pai e que nós estamos aqui vivendo essa experiência e esse cuidado que a gente tem que ter, né? E que a gente tem que ter para conosco. Esse cuidado de que o nosso estágio é aqui, porém, é um estágio, né? Que nós estamos aqui para aprender. Porque se não fosse assim, não estaríamos todos aqui nessa escola, nessa grande escola de aprendizado, de viver. E fazer, como a Sofia falou, essa distinção. A César o que é de César e de Deus o que é de Deus, né? Então, e que isso não, que a gente não pode, tem que ter a ver esse equilíbrio realmente, né? Essa coisa da gente estar sempre pensando, quem sou eu, né? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui, passagem, é uma passagem, mas como vai ser essa minha passagem? Como é que eu vou lidar com esse meu irmão? Em que momento, né, eu vou estar sendo mais César ou esquecendo da questão maior nossa, que é o Pai, que é Jesus, que é estar sempre em conexão, em evolução como ser. Eu acho que é isso. Pode falar, Jornal. Boa noite. Essa passagem também ela nos leva àquela questão do Livro dos Espíritos, que é qual é a vida mais importante, né? Pergunta se é o mundo espiritual ou se é a Terra. E a resposta é que é o mundo espiritual, que ele precede, né? Ele já vem antes da gente estar aqui, ou seja, nós viemos do mundo espiritual para estagiar aqui. E esse ensinamento ele vai nos mostrando que nós podemos estar praticando isso todos os dias, a todos os instantes, né? Porque aí a gente vai estar nos direcionando para a lei do amor, como o Alex disse e está falando aqui, né? Que a gente parte do individual para o coletivo. Então, essas atitudes nossas, elas devem estar sendo colocadas todos os dias, né? Nas pequenas e nas grandes ações nossas, nas nossas atitudes, né? Então, a gente tem que estar preocupado com o ser, né? Conosco, sempre voltado ao mundo espiritual, né? É uma coisa que a gente não temos que viver aqui, né? Aprender a lidar com a matéria, mas não somos daqui e não podemos sermos tão apegados. Temos que ir aprendendo com o tempo a viver essa realidade, né? Viver aqui, interagir diante da matéria, mas sempre sabendo que um dia vamos retornar. Bom, gente,
dois pontos que a gente precisa analisar aí, né? A passagem tem duas situações. Uma é de situação material e outra de situação espiritual. Então, a primeira material é quando Jesus é tentado pelos fariseus, judeus, por todos aqueles que estavam lá querendo, de uma certa forma, intimidar Jesus, né? E ele jamais, em momento algum, perdeu a oportunidade de ensinar. Então, o ensinamento dele naquele momento, ele é profundo em todos os aspectos. Por quê? Porque ele fala de duas responsabilidades nossas. A primeira responsabilidade é com a reencarnação. E a segunda responsabilidade é com a vida espiritual. Então, a primeira responsabilidade é quando nós reencarnamos, tem um propósito, tem uma finalidade. Ninguém reencarna sem propósito. E aí a gente tem que ver o seguinte: não é pré-ocupação, pré é antes. Não tem que ser pré. Eu não tenho que me preocupar, eu tenho que me ocupar. Me ocupar é momento, agora. Né? Quando o Jonaldo falou do mundo, quando Kardec faz essa pergunta, qual dos dois mundos é mais importante? O mundo material ou o mundo espiritual? Aí a resposta é o mundo espiritual, porque ele pré-existe e sobrevive. Agora, o entendimento profundo de tudo que é passado por Jesus. Dai a César o que é de César. O que é de César? Para a gente refletir, eu vou na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quando a pergunta e todo mundo já está cansado de ouvir essa pergunta, a gente não sabe direito o que é a resposta até hoje, mas a pergunta a gente já sabe pelo menos o que é, né? Que é Deus? É a pergunta. E a resposta, com uma abrangência que a gente não consegue de forma alguma ainda nesse estágio entender. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Dentro disso, o que é do César? Nada. Nada do César. Mas Jesus, com toda a sua sapiência, diferencia a vida espiritual da vida material. Ele diferencia a vida do espírito no mundo espiritual da vida do espírito na matéria. Separando, nessa forma, separando aquilo que cabe a cada um fazer no seu momento. Então, vamos voltar em Jesus, né? Jesus é a referência máxima do amor expresso na nossa realidade aqui. E ele, com toda a sua sapiência, olhando para nós, diz para nós assim: é necessário que haja o escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Agora eu vou fazer uma pergunta para a gente refletir. Quem está fazendo o escândalo? Está fazendo que parte? A do César ou a de Deus? Está fazendo a parte de Deus, porque tudo é Deus. Nada é César. O César daí é a simbologia do mundo material. Então, Kardec, quando faz essa análise, ele coloca embaixo lá o compromisso que nós temos com a família, com a sociedade, com tudo. Então, vamos lá. Dentro disso que nos é proposto pela doutrina espírita. E aí eu vou corrigir a sua fala, Fátima. Não é eu que falo, é a doutrina que nos diz que nós somos um espírito mortal, vivendo uma experiência material. A única coisa que eu faço é lembrar... Sim, claro. aquilo que a doutrina diz, né? Porque a gente não está lembrando. A doutrina nos diz que nós somos deve lembrar sempre, Roberto. Isso. Então, nós estamos lembrando. Lembrar, porque a gente não tem ainda, né, aquela compreensão e o saber. Exatamente. Porque quando a gente tem compreensão e saber, a gente não precisa ser lembrado, você sabe.
Lembrar é aquilo que ainda não ficou inserido em nós. Então, nós ainda não sabemos. A gente tem uma informação, mas ainda não tem o conhecimento pleno. Por isso que nós confundimos as coisas, né? Então, nesse contexto, nós somos seres imortais, vivendo experiências materiais. E se Deus, na sua infinita inteligência e sapiência, né, projetou para os seus filhos a experiência da vida na matéria para todo o desenvolvimento intelecto-moral, então a reencarnação tem uma finalidade sublime, fantástica, que não pode ser delegada. Não posso delegar a minha reencarnação para ninguém. Olha só. Então, e às vezes a gente não presta atenção nisso. Nós delegamos a nossa vida para outrem. Ou ninguém aqui nunca fez isso? Então, Jesus, ele abrange todo esse contexto da parte do César. Vamos pegar um pequeno exemplo para a gente refletir? Dentro do nosso grupo aqui que está conosco, né, estudando o Evangelho, tem várias faixas etárias dentro dessa encarnação. Não estou falando de faixa etária do espírito, estou falando de faixa etária dentro dessa encarnação. E se a gente fosse fazer agora uma avaliação da nossa encarnação, nesses anos que a gente já teve de experiência, quantas vezes nós nos ocupamos da vida do outro? E esquecemos da nossa? Nós nos ocupamos da vida do outro e esquecemos da nossa. Então, nós estamos dando a parte do César quando a gente esquece de nós. Roberto, Oi. quando você fala nos ocupando da vida do outro, não é questão de fofoca, não, né? Não é fofoca. É cuidar por outros motivos, por N razões. Eu não estou falando de fofoca, estou falando de se ocupar como se nós tivéssemos o poder de Deus, que é o extremo poder do universo e não interfere. Olha que abrangência Jesus está falando nessa hora. E a gente foca onde? No imposto. A gente foca no contributo material. Não, ele está falando de evolução espiritual. Quando você vai dar a sua parte aqui, porque existe uma finalidade da reencarnação. E aí eu vou deixar para a gente, como sugestão, para ler depois, as questões 166 seguintes do Livro dos Espíritos. Que ele vai perguntar qual é a finalidade da reencarnação. E a espiritualidade vai colocando lá para ele, vai pontuando questões para a gente analisar a importância desse contexto de estarmos encarnados. E aí, quando eu dou esse pequeno exemplo, porque às vezes a gente passa muito tempo envolvidos em questões de pessoas e esquece de quem? Então, Kardec coloca essa passagem na lei do amor, porque é a lei do amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, aquilo que eu não tenho, voltando, eu não tenho. Então, se eu não tenho amor, eu não tenho amor. Isso é uma ilusão. Então, como que eu aprendo a amar? Que é o que a gente colocou um pouquinho quando a gente ficou estudando a lei do amor. Como que eu aprendo a amar? Fazendo a parte do César. Me dedicando todos os dias a cumprir aquilo que me compete naquele dia. Naquele, não no próximo. Porque às vezes a gente não se ocupa do dia. Ou a grande maioria aqui já resolveu a ansiedade. Todo mundo aqui já resolveu, ninguém aqui é ansioso. Todo mundo que está nesse grupo pensa só agora, nesse momento. Né? Não está se ocupando do amanhã.
Não, você tem que se ocupar do agora. Vamos voltar em Jesus? Né? Ele diz para não vos preocupeis pelo dia de amanhã. A cada dia basta. Jesus ele tem uma capacidade de lógica, de raciocínio, de entendimento, que ele vincula tudo. Todos os seus ensinamentos são vinculados a uma única proposta. A uma única proposta, que é a proposta de autoiluminação. Por isso que ele diz para nós, vós sois a luz do mundo. Mas para que essa luz possa se projetar, eu preciso pegar minha cruz e seguir. Olha de novo, Jesus. Pegue a tua cruz e caminhe. Vamos parar? Quantas vezes a gente quis pegar a cruz do outro? Quis ou não quis? Quantas vezes as mamães... Muitas vezes. Quantas vezes as mamães falam, ai, eu queria ter a doença do meu filho para ele ficar livre da doença. Eu queria que a doença viesse para mim. Foi ou não foi? A gente acha que isso não acha que isso é amor? Acha ou não acha? Acha? É amor. Nossa. Nunca foi. Olha que absurdo. Nós não estamos dando a parte do César. Então a gente não reflete sobre essas coisas. Por quê? Se nós somos, como foi muito bem colocado, né, seres espirituais, vivendo experiências materiais, e a matéria, a vida material, a reencarnação, ela tem uma única proposta, única, que a gente confunde, né? A gente confunde o propósito. Qual é a única proposta da reencarnação? É levar o espírito à evolução. É só isso. Nada mais. Mas o que isso gera? Isso vai gerar sofrimento? Vai ou não vai? Sofrimento é escolha. O sofrimento é fruto da ignorância. O sofrimento é fruto do não saber, da não aceitação, da não compreensão. Aí gera o quê? A revolta. E aí você não aceita. Você não entende, não compreende. Aí você faz o quê? Sofre. O que sofre e reclama não está cumprindo a lei do César. Não está dando tributo ao César. Olha como a coisa é mais complexa do que a gente imagina. Então, a lei divina, ela é uma lei de amor. Ela abrange todas as leis. E Deus impõe para nós, isso é uma imposição divina, que está na questão 132. Qual é a finalidade da encarnação? É uma imposição divina para levar seus filhos à perfeição. E abrange uma série de coisas, né? Cumprir a nossa parte como co-criadores. Cada um de nós tem uma finalidade importantíssima nesse plano e no mundo espiritual, porque nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e cada um de nós tem uma cota de contribuição nesse processo. Agora eu venho aqui, enterro o meu talento, não me ocupo da minha evolução, me preocupo dos outros, não deixo as pessoas viverem, fico interferindo, fico dando palpite, fico dando sugestão. Estou fazendo a parte do César? Não estou dando a parte do César. Porque a Sofia comentou no pedaço que ela falou de cada um, como se fosse cada um segundo as suas obras. Nesse contexto, cada um vai evoluir às custas de si mesmo. Às custas de si mesmo. E se Deus é inteligência suprema, causa primária de tudo, tem alguma coisa errada? Não tem absolutamente nada errado. Está tudo certo. Tudo no seu devido lugar. Então nós, quanto espíritos, precisamos entender o porquê que estamos aqui. Qual a causa de eu estar aqui? A causa de eu estar aqui se chama misericórdia divina, bondade divina, amor divino que me permite refazer quantas vezes forem necessárias as lições que eu não aprendi
para que eu possa aprender e melhorar. Isso é bom ou ruim? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E para isso, olha só, nós estamos no Brasil, né? Reencarnados no Brasil. E nós reclamamos muito, né? Dessa nação maravilhosa que abriu suas portas para nos receber. E dentro disso a gente lamenta a carga tributária. Porque a carga de imposto no Brasil é uma carga muito alta. Nós deveríamos reclamar do imposto? Por essa passagem de Jesus? Unicamente só pela passagem que ele está dizendo ali? Não. Por quê? Se nós não concordamos, Livro dos Espíritos, lei de progresso, lei de evolução, lei de progresso. Está lá na lei de progresso. Ele está dizendo, lá ele vai dizer o seguinte, que à medida que nós fomos evoluindo, nós vamos criando leis mais justas. Então, aquelas leis que estão lá hoje foram criadas por representantes nossos, por pessoas que nós elegemos. Então, olha que coisa, nós temos que cumprir o nosso papel sempre, sempre, e nunca delegar para ninguém a sua responsabilidade. Então, dentro da lei de progresso, a legislação vai progredir também. Quando? Quando os cidadãos, os espíritos encarnados, tiverem maior senso de igualdade, de justiça. Hoje, nós não temos compreensão da vida. E não adianta a gente achar que tem. Que nós imaginamos que temos. Mas quando a gente vê escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai se classificar ali e falar, opa, eu não estou nem no 2, eu estou no 3. Se eu estou no 3, eu ainda não tenho toda essa amplitude consciencial daquilo que ainda é certo e daquilo que ainda é errado. Então, eu preciso ir melhorando para, dentro desse aperfeiçoamento, ser mais assertivo. E como a gente vai repetir uma fala, né? Que ninguém escorrega em pedra grande, porque a pedra grande a gente enxerga, mas nas pequenininhas a gente cai, né? Então, as pequenininhas são aqueles pequenos hábitos criados por nós e que a gente não presta atenção. E aí vira um ciclo vicioso de repetição. Então, Jesus vem para nós, nessa passagem, e diz, dê a parte necessária para a sua evolução quanto espírito nesse processo reencarnatório. Faça ao outro exatamente aquilo que você gostaria que fizesse com você. Essa é a medida para a nossa evolução. Então, agora vamos voltar aqui. Nesse tempo que nós estamos vivendo, em que se criou toda essa situação pandêmica, medo, dúvida, falta de fé, insegurança, depressão, uma série de outras coisas, né? Onde muitos de nós foram, de uma certa forma, ficaram presos, entre aspas, né? Presos sem poder sair e tudo mais, sem ter liberdade, é um momento de grande reflexão. Por quê? Porque se volta para ficar em união. Então, olha o Kardec colocando no final aqui. Qual é o meu contributo do César na minha família? Qual é a parte que eu vou dar para a minha família no contributo do César? É fazer o meu melhor o tempo todo, sem esperar nada em troca. Né? Não é o homem falar assim, hoje eu vou lavar a louça para minha esposa. Não, você vai lavar a louça porque a casa também é tua.
Você vai lavar a louça porque faz parte do processo. Não, eu vou lavar a louça porque é obrigação da minha esposa. Daqui a pouco você lava a louça e fica esperando ela falar obrigado. Você está dando a parte do César? Não. Você está esperando reconhecimento. Olha que coisa absurda. Então, olha a abrangência disso tudo. É você fazer o seu melhor sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento de ninguém. É estar proativo. Ativo. É aquele cara que está na casa dele, ele observa aquilo que precisa ser feito e colabora para que aquilo possa ser feito. Está dando a parte de quem? Do César. Né? Está colaborando com o conjunto, está se colocando ali. Na hora que ele está fazendo aquilo, ele está ali fazendo aquilo. Pensando positivamente, projetando coisas boas. Não lavando a panela e falando, nossa, será que ela vai elogiar que a panela está bem limpa? Não vai elogiar e nem deve. Porque você está fazendo esperando o benefício de alguém? Alguém vai te beneficiar? Não, você está fazendo porque você tem que fazer aquilo da melhor maneira possível. Estou dando um exemplo simples, mas é um exemplo que é pedra pequena. É a pedra pequena que a gente escorrega. É porque você quer fazer para aparecer, esperando o reconhecimento. Está errado. Se nós reencarnamos aqui para desenvolver o potencial divino, eu preciso ser útil aonde eu estou. Útil o tempo todo, colaborando para a harmonia, o equilíbrio, o progresso de todos. Então, isso começa onde? Dando a minha parte. Em casa, que é a família. Outra coisa, às vezes as pessoas, né, não gostam do que fazem. E de manhã, quando o despertador desperta, despertador não, isso é da época antiga, né? Hoje é celular. Quando o celular toca a sua musiquinha, né? Você fala, nossa, tem que ir para aquele ambiente. Você está dando a parte do César? Quando você está enrolando, você está dando a parte do César? Quando você está empurrando com a barriga, você está dando a parte do César? Quando você tem uma mágoa e não resolve, você está dando a parte do César? Quando você ficou com raiva, mas não admitiu que teve raiva por causa daquilo, que você não quer fazer um exame de autoconsciência e entender por que aquilo te deixou com raiva, você está fazendo a parte do César? Quando você ficou com ciúme, com inveja, você está fazendo a parte do César? Olha como a parte do César, ela é grande. Porque ela vai me ensinar a dar a parte de Deus. Porque no todo é a parte de Deus. O todo é a parte de Deus. Então eu sempre vou estar em Deus. Mas Jesus não podia falar isso, né? Porque qual é o nosso entendimento da época? Extremamente pequeno até hoje. Então Jesus dá exemplos diferenciando vida espiritual de vida material, só isso. Mas que a vida material, a vida na matéria, a reencarnação, é o que nos conduz para a plenitude, que nos conduz para a felicidade. É o trabalho, para muitos, árduo, de renovação interior, que algumas pessoas adotaram a palavra reforma íntima e introduziram na doutrina espírita, mas no livro dos Espíritos não fala de reforma íntima, fala de evolução. Mas tudo bem, pode ser questão de palavras. Mas é aquilo que nós necessitamos fazer para a nossa própria redenção, para a nossa evolução moral, para o desenvolvimento do amor. Então é aqui que é o teste. Deixa eu ver o que tem aqui, que tem um monte de pergunta no chat. Só um minutinho, gente. São só relatos, só, tá? Não é nada assim. Relatos do que aconteceu. Bom, tá. É tudo relato aqui, não é pergunta. Eu achei que era pergunta, mas não é. Estão relatando situações que essa parte aí do Evangelho, com o esclarecimento da doutrina, fez entender a vida de forma diferente.
Aonde eu quero chegar com isso? Né, nessa passagem, que é viver no mundo sem ser do mundo. É viver no mundo. Não é se ausentar do mundo. É superar as tentações, vivendo a experiência. Não é se ausentar de nada. É enfrentar ali, enfrentar pleno, porque aquilo vai nos trazer experiência e vai nos tornar melhor quando? Quando a gente entender o que somos, por que estamos aqui, qual a finalidade de estarmos aqui, para onde vamos. Aí eu vou chegar naquela questão tão falada, né, que todos também estão cansados de ouvir, mas que tem tudo a ver. Qual o meio mais eficaz de evitar o arrastamento ao mal? A resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então, para a gente fechar, que já são 20h45, a parte do César é o conhece-te a ti mesmo. E a partir do momento que a gente conhecer a nós mesmos, nós viveremos e viveremos em plenitude. E aí eu vou estar cumprindo a parte do César e a parte de Deus. E pela atenção de todos, né? E pelo convívio maravilhoso, vamos agradecer essa oportunidade plena que o Pai nos oferece. Muita gratidão.